Bom, olha, ainda por essa rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Newton Santos, o São Paulo venceu o Botafogo de virada. Que jogão! Jogo de 7 gols. O Ricardo Laia acompanhou a partida e tem as informações para nós. Olha aí. Um jogo inacreditável aqui no Newton Santos, com um desfecho inimaginável. O São Paulo saiu na frente, 1-0, gol do Cueva, e o Botafogo conseguiu a virada, 3-1, e com o Gatito Fernandes defendendo o pênalti do Cueva. E não é que o peruano participou ainda de mais 3 gols do São Paulo. Nos últimos 8 minutos de jogo, a virada São Paulina, 4-3, a primeira vitória do tricolor paulista fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. E por tudo isso, o Hernanes, o capitão, o profeta, teve uma reação, extravasou aqui no Newton Santos. Imagem flagrada pelo repórter cinematográfico Alan Gonzaga. O Hernanes dá socos contra a parede e vai, em direção ao vestiário São Paulino. E o técnico Dorival Júnior falou da importância da presença do profeta, que fez o 100º gol dele na carreira. Esses 4-3, a vitória São Paulina, que tira o time momentaneamente da zona do rebaixamento. E o Botafogo, mais uma vez, não consegue vencer uma equipe que começa a rodada na zona do rebaixamento. Perdeu para o Avaí aqui no Newton Santos, não conseguiu vencer o Vitória fora de casa, nem o Atlético Goianiense. Mas, por outro lado, o Jair Ventura não quis apontar erros e não quis procurar fantasmas. Disse que não é hora disso. Apontou o cansaço, mas não como um fator determinante para essa derrota, o desgaste físico dos jogadores do Botafogo, que já tem jogo na próxima quarta-feira. O Jefferson é dúvida, não jogou hoje, com edema na coxa, e o Gatito Fernandes defendeu a 6ª penalidade dele na temporada. Defendeu 3 contra o Olímpia, contra o Corinthians, contra o Sport na Copa do Brasil e hoje contra a equipe do São Paulo, o Cueva. Portanto, o Botafogo joga contra a equipe do Palmeiras na quarta-feira aqui mesmo no Newton Santos. O São Paulo enfrenta o Coritiba na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ricardo Lai para o Fox Sports. Olha que partida, 7 gols. Os São Paulinos hoje passaram mal. Os que Bem mal? Não, bem. Não, mal, exatamente, bem. Exatamente. Aqui a redação explodiu, Sormani. E a gente já começa a acompanhar, então, os lances dessa partida, porque o São Paulo começou vencendo, né? Então, abriu o placar com um gol. Ali o Prato toca para o Cueva e o Cueva consegue balançar a rede adversária. É uma bobeira aí, uma bobagem do Gatito, juntamente com o João Paulo, que tem se destacado no Botafogo, né? É, uma lambança ali da zaga do Botafogo. Lá, e aí, novamente o belo lance. drible em cima do Carli. Aí, olha a confusão do João Paulo. Aí o Cueva se aproveitou e pimba. E aí o Botafogo consegue o empate e aí começa a virada e o sufoco para o São Paulo. Esse empate saiu logo na sequência, 2 minutos depois de São Paulo ter feito 2-0. Quer dizer, não deu nem tempo de o São Paulo se acostumar com a vitória e pressionar o Botafogo. Marcos Vinícius empatando. E esse gol, Marina, você acha que foi falha? Muita falha, né? O gramado do Newton Santos não está bom. Eu acho que a bola pingou e foi ali meio que... ela pingou demais em relação ao que deveria. Sormani? Eu acho. Você acha? Eu acho que foi falha do Renan Ribeiro. Mas o gramado do Newton Santos não tá legal. Mas a bola pareceu mesmo ir fraca, não? Esse pênalti não foi, né, Marina? Dá uma olhada. Fiquei na dúvida. Não, eu não tenho dúvida não, tem, Marina. Né? Não, tá nenhum. Bom. Não foi, o árbitro errou nesse lance. E aí, então, o Cueva vai lá e o Gatito consegue defender. Conserta o erro já da caminhando pro fim da partida aí, né? E aí, logo depois, o Botafogo, 1 minuto depois, o Botafogo consegue ampliar, então, 3-1. Aí eu vi a viola em cacos em relação aos São Paulinos, porque perde um pênalti, toma o 3º gol, falei, acabou o jogo, 3-1. O Guilherme fez ali 3-1. Esse gol nasce aos 39 do segundo tempo. Marcos Guilherme. São Paulo perdia por 3-1 até os 39 minutos do segundo tempo. O estreante Marcos Guilherme fazendo aí o primeiro gol. Estreante, reforço do São Paulo, conseguindo, portanto, empatar a partida. E aí, adivinha quem? O profeta. O profeta. Para delírio dos São Paulinos, o Hernanes. 100º gol dele com a camisa do São Paulo, marcando então mais um para a comemoração da torcida do São Paulo. Não, a virada dele ali foi espetacular, né? Foi. Porque ele pega no rebote depois. Não, e o Gatito tá fora do gol, percebe? Agora esse lance aí, o lateral direito, o Luiz Ricardo, ele para na jogada e deixa o Marcos Guilherme
prosseguir sozinho e fazer o gol. É. Quer dizer, teve um ótimo passe ali, me parece que foi do Cueva, né? Quem que deu esse passe? Cueva. Aí? Foi o Cueva mesmo? Foi. Foi o Cueva. Mas o Marcos Guilherme, ele para e o Marcos Guilherme não, o Luiz Ricardo para e o Marcos Guilherme se aproveita e faz o gol. Consegue, exatamente. Grande jogo, vitória espetacular. Bela estreia mesmo. Mas foi um sufoco, né? Mas conseguiu. E o São Paulo agora tá fora da zona do rebaixamento. Momentaneamente. Sim, é o início da rodada, né? Se o Coritiba, por exemplo, vencer o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro em Curitiba e o Atlético Paranaense ganhar do Vasco da Gama do Rio de Janeiro, o São Paulo retorna para a zona do rebaixamento. Mas eu acho que isso é o que menos importa nesse momento. O que mais importa nesse momento é o futebol e o poder de reação e concentração, determinação, vontade de virar um jogo, coisa que o São Paulo não vinha mostrando. O São Paulo que a gente viu essa tarde aqui no Rio de Janeiro foi o São Paulo que encantou os seus torcedores. É isso que o torcedor quer. Você pode até perder um jogo, mas o torcedor quer ver esse São Paulo em campo. Determinado, obstinado pela vitória, do começo ao fim do jogo. E foi recompensado por tudo isso, quando aos 39 minutos o Marcos Guilherme faz 3-2, depois vem o empate com o Hernanes e a virada espetacular do próprio Marcos Guilherme. Grande jogo do ponto de vista do São Paulo. Botafogo, podemos falar do Botafogo? Claro. Botafogo é o seguinte, acontece. O Jair estava tranquilo depois do jogo. Houve um apagão, sem dúvida que sim, isso vai ter que ser discutido. Tentar entender o que aconteceu, porque um time está jogando em casa. Ganhando por 3-1 até os 39 minutos do segundo tempo, não pode permitir a um adversário que está na zona do rebaixamento e pressionado fazer o que o São Paulo fez. Né? Psicologicamente. Exatamente. Não pode permitir isso. Então é uma hora boa do Jair reunir o pessoal nessa semana para tentar entender o que aconteceu. Sinalzinho de alerta já ligado ali. Até porque tem a semifinal da Copa do Brasil, né? É um torneio que o Botafogo, a meu ver, tem possibilidades grandes de chegar à final. Na minha opinião, ele é favorito diante do Flamengo. Eu acho. Bom, olha, hora de ouvir os personagens dessa partida entre Botafogo e São Paulo no estádio Newton Santos. Olha só. O futebol às vezes é inexplicável. A maneira como a equipe vinha atuando e de repente tomando 3-1. Sofrendo 3 gols, buscando e mantendo a posse de bola e criando algumas oportunidades. Se não me falha a memória, até o momento do terceiro gol do Botafogo, nós tínhamos umas 10 finalizações, ou 13 finalizações, então é um número considerável. E de repente você toma o terceiro, e a partir do terceiro a perspectiva de um quarto e um quinto gol. Porque até então foram as 3 bolas que haviam chego até ao gol do São Paulo. Então, não tem às vezes como você explicar uma situação. E a maneira como a equipe reagiu a tudo isso, a maneira como foi buscar, a intensidade que teve, nas últimas 3 partidas foram assim, com uma entrega muito grande, uma busca incessante pelo gol. E estava na hora, estava no momento das coisas também começarem a acontecer com o São Paulo. Como alguns amigos conversavam comigo, né? Eu destacava sempre isso, né? Eu estou indo para a China e depois fui para a China e as coisas pioraram ainda mais. As pessoas pensavam, não, o Hernando está chegando ao fim da carreira, né? E eu dizia em alto e bom som que não era verdade, que estou vivendo meu momento de grande forma e que estava trabalhando para surpreender a mim mesmo e também ao torcedor e aqueles que acreditavam em mim. Então, mais uma vez ressalto, foi um jogo especial e conversei com os companheiros após o jogo que nós merecíamos essa vitória hoje, porque acredito que nós jogamos melhor, buscamos mais, o Botafogo tinha só uma arma que era o contra-ataque, mas ressaltei que a vitória só veio porque a gente, durante a semana, nós trabalhamos muito bem, concentrado, focado, atento aos comandos do Dorival. Então, eu fiz questão de ressaltar isso, que o trabalho, né, que a preparação é que faz a diferença. Então, mais uma vez, o futebol tem algumas mentiras e algumas ilusões, mas às vezes ele demonstra que também é lógico e racional. Nós sofremos 4 gols, mas fizemos 3. A diferença é o saldo continua de 1.
como se fosse 1-0. E é o segundo jogo também consecutivo que a gente consegue criar 3 gols. E o Botafogo vem de 7 jogos sem perder. Então agora não é buscar fantasmas por causa de uma derrota de 4 gols, mas saldo de 1, né? Nós fizemos 3. Então não tem fantasma, não tem erros individuais. Meus jogadores só erram internamente, que é quando a gente corrige. Não tem erros individuais, não tem culpado, não tem fantasma. A gente vai corrigir, lógico, as coisas que aconteceram, mas é muito cedo para eu falar ainda, né, o que aconteceu. Eu não revi os lances, costumo ver o jogo em casa, com mais calma para a gente poder corrigir. Mas não tem nenhum fantasma, não tem nada, até porque eram 7 jogos sem perder, né? Tivemos um momento muito bom e o saldo, nós tomamos 4, mas fizemos 3, a diferença de 1. Então não foi nada assim para ser assustador, não. Tá aí, uma boa sequência mesmo, né, do Botafogo e o Jair Ventura ali com os pés no chão mesmo, nada de se apavorar. Vamos ver o que aconteceu de errado e vamos corrigir nos treinamentos. E o Hernanes, ao meu ver, também falou algo muito certo, né, porque seria injusto, acho, uma derrota pro São Paulo, que jogou mais bola do que o Botafogo mesmo, Marina, né, eu tô olhando aqui, Marina, o São Paulo Diga. teve 63% de posse de bola. 63 contra 37 do Botafogo. O São Paulo finalizou 21 vezes contra o gol do Botafogo. O Botafogo fez 7 finalizações. Olha que diferença muito Bela grande. diferença. O São Paulo tocou 526 passes corretos contra 235 do Botafogo. O São Paulo foi muito superior ao Botafogo. O começo do jogo, na etapa inicial, o Botafogo até que imprimiu um ritmo de jogo até que muito forte, assediou o São Paulo, virou o jogo, mas o segundo tempo foi todinho do São Paulo, todinho. O São Paulo jogou muito mais e mereceu vencer. E destaque aí pro Hernanes, sem dúvida alguma, um jogador que fez o gol, foi quem mais chutou ao gol, foram 9 chutes a gol. E, olha, uma estreia que o torcedor de São Paulo aguardava, ansioso, e acho que foi que correspondeu. Fruto do trabalho mesmo, já tem um dedinho ali do Dorival, Sormani? Olha, Marina, tem uma história que eu vou querer apurar essa semana a respeito da volta do São Paulo de Chapecó. Aconteceu alguma coisa muito interessante, eu não vou falar aqui, porque é interessante a gente apurar primeiro essa história. Mas fiquem atentos. Mas que nos traga, hein? No Fox Sports Rádio, se eu conseguir apurar essa história, eu vou contar. E essa história tem muito a ver com essa reação são paulina. Tem muito a ver. Eu não vou falar nada por enquanto. Segunda-feira no rádio eu conto, porque eu preciso apurar melhor. E a gente viu ali, enquanto você comentava, o Hernanes, olha só, o Sormani, extravasando, saindo ali de campo, socando a parede, comemorando, obviamente, muito a estreia dele. E do São Paulo, essa vitória que o São Paulo precisava e necessitava, né? Respirando um pouquinho mais aliviado, pelo menos nessa noite de sábado. Olha, Marina, eu não acho o Hernanes, por exemplo, jogador de seleção brasileira. Eu não acho. Mas para clube, eu acho ele muito bom. Muito bom. E ele tem uma identificação com o São Paulo, ele é cria do São Paulo, da base do São Paulo. Logo no começo ele saiu, foi emprestado ao Santo André, ganhou um pouquinho de cancha no time do ABC de São Paulo, voltou para o São Paulo, foi campeão brasileiro e tudo mais. Eu acho ele excelente jogador. Ele sabe o que é vestir a camisa do São Paulo. São Paulo fez uma ótima contratação. Bom,